Olá, povo de Deus! Vamos falar sobre os 5 marcos proféticos. Marcos são como sinalizações colocadas ao longo da rodovia para nos indicar o caminho para onde estamos indo. É muito importante nós termos esses marcos em vista, porque ele permite saber o tempo em que estamos vivendo e o tempo que está por vir. Vamos lá conhecer esses 5 marcos proféticos. Os 5 marcos proféticos que temos, o primeiro dele é a eternidade passada e a eternidade futura. Na eternidade passada só havia Deus, nada era criado. Deus estava no princípio de tudo, ele era o eterno. A eternidade futura haverá Deus juntamente com a sua criação remida. Então nós temos a eternidade anterior à passada, e chamamos de passada porque é um tempo que não temos como contar, e uma eternidade futura, um tempo que vai ad eterno, ou seja, um dia após o outro para sempre. Então estes são os primeiros marcos proféticos que nós temos que ponderar. O segundo marco profético diz respeito à criação dos céus e da terra, apontando para a recriação dos céus e da terra. No Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E em Apocalipse é declarado que haverá novos céus e nova terra. Entre os céus e a terra criado por Deus no princípio e a recriação no futuro, há o tempo em que Deus haverá de remir as suas criaturas, e ele está fazendo isso agora. Nós estamos caminhando e os novos céus e a nova terra marcam o início da eternidade futura. O terceiro marco diz respeito aos períodos históricos. Nós podemos colocar os períodos históricos, o primeiro que vai até o dilúvio, a linhagem santa, que tem início em Adão e vai até Noé, que dá o marco do dilúvio. Depois nós temos Abraão, que vai até Jacó, Isaac, Jacó, por fim Moisés, com o êxodo, formando o povo de Israel, que ocupa a terra de Canaã. Depois nós temos a vinda de Jesus Cristo, a sua morte, crucificação e morte e ressurreição, e o início do período da igreja. O período da igreja começa com o Pentecoste, logo depois da crucificação, e vai até o arrebatamento da igreja. Então nós temos um período de juízos, os juízos do Apocalipse. Nós temos os selos, as trombetas e as taças. Por fim, o retorno de Jesus Cristo e o início do milênio, onde o Senhor vai governar por 1000 anos. E então nós temos os novos céus e a nova terra e entramos na eternidade futura. Então estes são os períodos históricos: a linhagem, Israel, a igreja, os juízos, o milênio, e entramos na eternidade futura. O quarto marco profético diz respeito à primeira vinda de Jesus Cristo e à sua segunda vinda. Na primeira vinda, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua segunda vinda, ele virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, ele foi humilhado até a morte. Na segunda vinda, ele virá em poder e glória, juntamente com seus santos, a igreja que foi arrebatada na batalha de Armagedon para livrar e salvar Israel. Então nós temos esses 2 grandes marcos: Jesus Cristo na sua primeira vinda, a sua crucificação, e Jesus Cristo na sua segunda vinda, quando ele virá dos céus, montado em um cavalo branco, seguido dos seus santos. Por fim, nós temos o quinto marco profético. Temos o Pentecoste, que dá o início à igreja e vai até o arrebatamento da igreja, quando é instaurado os juízos do Apocalipse, os selos, as
trombetas e as taças. Observa que nós colocamos os marcos de fora para dentro. De fora, nós temos a eternidade passada e a eternidade futura, nas extremidades a criação dos novos céus e da nova terra, e a recriação dos céus e da terra, dando início à eternidade futura, os períodos históricos, linhagem, Israel, igreja, o juízo e os milênios, a vinda de Jesus Cristo, primeira e segunda vinda, e o marco dando início à igreja, e o arrebatamento, terminando com esse período da graça. Uma vez que nós conhecemos esses marcos proféticos, nós temos condição de equacionar não só a nossa vida perante esses marcos, como também saber para onde estamos caminhando, e quando estudarmos a palavra profética com maior profundidade, estes marcos vão nos guiando para dar compreensão a cada um dos marcos e os acontecimentos no interim de cada um deles.